Fala pessoal, bom dia. Estão me ouvindo? Bom dia. Bianca, Júlia, Eduardo. Quem mais? Sara. Flávia. Pessoal, se vocês quiserem se comunicando aqui no chat aqui, pode falar alguma coisa, tá? Estão me ouvindo tudo certinho? Conseguem visualizar minha câmera? Sim, beleza. Beleza. Então vamos dar mais uns 2 minutinhos aí, porque a gente tem um tempo, né? 45 minutos para essa aula acontecer de 8 a 8h45. Eduardo, desativa seu fone, por favor, seu microfone, para não dar ruído. Ok. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Pessoal, olha só, para quem já está na sala, pega aí o livro 2, tá? Nós vamos dar uma repassadinha aqui, ó, rapidinho, no capítulo 5. Eu queria saber se vocês estão tendo algum tipo de dificuldade nesse capítulo. Tem algumas outras pessoas chegando. Tá? Peguem aí, todos estão com o capítulo 5 do livro 2 aí, abertos aí em mãos. A gente vai começar por eles, vai dar uma passada e depois a gente vai seguir para o capítulo 6. O pessoal pode falar aqui no chat, tá bom? Se tá legal, se não tá, a questão do material. Eu preciso saber que vocês estão, o que está acontecendo com vocês aí, para eu poder seguir, senão não dá. Eduardo, desativa seu fone, por favor. A Rania já desativou. Todos peguem o livro aí na página 3, capítulo 5. Livro 2. Bom, então vamos lá. Olha só, deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. Então, veja bem. Capítulo 5, ele vai tratar aí desse assunto que envolve aí o átomo da mecânica quântica. Eu mandei uma aula para vocês. Vocês chegaram a assistir essa aula, provavelmente, tá? Então, eu fiz uma explicação do conteúdo e agora aqui eu vou resolver algumas atividades para vocês para que a gente consiga visualizar aí como que se aplica esses conceitos. Beleza? Então, olha só.
Capítulo 5. Essa primeira página aqui, ela explora os princípios que envolvem o átomo da mecânica quântica. Vocês não precisam ficar muitos focados nessa parte aqui não, tá bom? Essa parte aqui é uma parte bem teórica, é só para vocês entenderem que foram utilizados princípios ou alguns tipos de fenômenos que eram observados ali na época para que essa montagem do átomo, né, para essa teoria atômica atual, ela se fundamentar. Então, os três princípios ou os três pontos principais foram o princípio da dualidade, o princípio da incerteza e a equação de Schrödinger, que foram três pontos assim fundamentais para a construção do modelo atômico atual. Aí, o que é importante nesse capítulo mesmo aqui especificamente? Conhecer a definição do que é um orbital atômico, tá bom? Então, os orbitais atômicos, a eletrosfera, ela ganha um novo formato, passa a se chamar orbital, na verdade, ela passa a ser constituída por orbitais atômicos e não mais órbitas, como tinham nos modelos de Bohr e Rutherford, tá? Então, o orbital, ele é aí uma região onde nós temos uma probabilidade, uma região ao redor do núcleo, porque ele faz parte da eletrosfera, tá bom? Então, ele é uma região onde nós temos uma alta probabilidade de encontrar elétrons ali. Lembrando que o orbital, ele é uma região em torno do núcleo. E interessante aqui desse capítulo são os números quânticos, tá? Não precisa saber, evidentemente, o que é cada um deles assim a fundo, mas é preciso saber o que ele significa. É isso que eu sempre falo com vocês. Vocês precisam saber o que as informações, quando vocês estão estudando química, o que elas significam para você. Então vamos lá. Os números quânticos, como o próprio nome diz, eles são números, tá bom? Que vão representar aí os elétrons de um átomo. Então, eles vão dar informações sobre a natureza energética dos elétrons de um átomo. Tudo beleza? Tranquilo? Certo? Então, olha só. Os números quânticos, existem 4, né? Eu expliquei no vídeo para vocês. O número quântico principal, que vai indicar a camada, ok? A camada de energia a qual pertence o elétron. O número quântico secundário, que vai indicar qual é o subnível de energia em que se encontra esse elétron, ok? E também eles trazem outras informações aí a respeito da eletrosfera e dos átomos, né? Os números quânticos trazem outras informações, só que vocês não precisam se preocupar muito com elas, não. O que vocês têm que ficar atentos é justamente ao que significa cada um deles. Então, o número quântico principal indica a camada, o número quântico secundário indica o subnível de energia, e o número quântico magnético e magnético de spin, eles vão dar aí informações em qual região do espaço e como também os elétrons desse átomo estão rotacionando em torno do núcleo. Então, veja bem, no caso do número quântico magnético, ele vai indicar, por favor, quem tiver com o fone ligado, eu peço para dar uma desligada, porque pode dar um ruído e atrapalhar. Ok? O número quântico magnético, então, ó, ele vai indicar a orientação do orbital no espaço, tá? No caso do número quântico magnético, ele é importante porque ele vai servir para você fazer a distribuição em orbitais, tá bom? Fiquem atentos que cada subnível, ele é constituído por um orbital ou por um conjunto de orbitais, certo? Então, veja bem, para fazer a distribuição eletrônica em orbitais, você vai precisar conhecer quantos orbitais constituem cada um dos subníveis. Então vamos lá. O número quântico magnético, ele é um número que vai variar de um número inteiro positivo a um número inteiro
negativo, tá bom? Ou vice-versa. E ele tem a seguinte característica. Número quântico magnético que representa o subnível S, é o zero. Por quê? Porque o subnível S é formado por um único orbital. Os orbitais aqui, pessoal, são representados por esses quadradinhos, tá bom? Então, como temos um único quadradinho no orbital S, então nós falamos que esse subnível é constituído por um único orbital. Já o subnível P, ele tem números quânticos que variam de -1 a +1, e ele então é constituído por 3 subníveis. O subnível D, ele varia de -2 a +2, então é constituído aí por 5 subníveis, e o subnível F, ele varia de -3 a +3, sendo constituído aí por 14 orbitais. Então, veja bem, cada subnível que constitui a minha eletrosfera é formado por uma quantidade de orbitais. O subnível S tem 1 orbital, o P tem 3, o D tem 5 e o F tem 7 orbitais constituindo aí a sua estrutura. Já o número quântico magnético ou o número quântico de spin, ele vai indicar a rotação do elétron, tá bom? A rotação do elétron. Então, veja bem, pessoal, quem tiver alguma dúvida, ativa o microfone rapidamente, pede para falar, que eu paro e volto e explico de novo, tá bom? O número quântico de spin, ele vai indicar a rotação do elétron em torno dele mesmo, tá bom? Então, veja bem, ele basicamente é representado por 2 valores, +meio e -meio. Então, em relação aos números quânticos, nós precisamos saber o que eles significam e principalmente os seus valores, porque na hora que nós formos, por exemplo, estudar as características ou o comportamento de um elétron no átomo, qualquer que seja esse elétron, normalmente os exercícios eles podem trazer para a gente um conjunto de números quânticos. Então você tem que saber o que significa cada um deles para poder prever aí o comportamento desse elétron, seja em termos de distribuição eletrônica, seja para você descobrir o número atômico desse átomo, tá bom? Então, basicamente, você precisa conhecer o significado dos números quânticos e o que eles representam para poder resolver esses tipos de atividades. Coisas importantes que são relacionadas aí à distribuição eletrônica em orbitais, que são aquelas caixinhas que a gente viu na página anterior. Aqui, ó, a distribuição eletrônica em orbitais. 2 coisas importantes. Primeiro, o princípio da exclusão de Pauli e a regra de Rand. No caso do princípio da exclusão, é para que a gente saiba o seguinte: um orbital pode possuir no máximo 2 elétrons, ou seja, dentro de cada um dessas caixinhas aqui, nós vamos ter no máximo 2 elétrons em cada uma delas, e o mais importante, eles vão ter spins opostos, ou seja, quando nós formos representar os elétrons, nós vamos representar eles por setinhas. Spins opostos significa que dentro de uma mesma caixinha dessa aqui, ou seja, dentro de um mesmo orbital, nós vamos ter uma setinha apontando para cima e uma setinha apontando para baixo. Nunca podemos ter no mesmo orbital, na mesma caixinha, 2 elétrons com o mesmo sentido, ok? Então isso é uma coisa muito importante. Beleza? Estão conseguindo acompanhar, pessoal? Sim. Sim. Beleza, então. E a regra de Hund, que ela vai dizer o seguinte, ou regra da máxima multiplicidade, que ela vai dizer o seguinte: olha, na hora que você for distribuir os elétrons nos orbitais, você não pode colocar ao mesmo tempo, em um único orbital, 2 elétrons simultaneamente. Antes de você colocar o segundo elétron em um orbital, é preciso que todos os outros já estejam preenchidos. Veja aqui, ó, esse exercício resolvido. Por que, por exemplo, que a letra A está correta? Porque nós temos aqui, ó, 2 elétrons em orbitais diferentes
E aí a gente está respeitando o princípio da exclusão de Pauli. O orbital tem que ter no máximo 2 elétrons, cada um deles. E nós estamos também respeitando a regra de Hund. Cada orbital tem que ter um elétron, pelo menos, já na sua estrutura, para depois desse primeiro elétron já estar ali, para depois o segundo ser inserido. Então aqui a gente tem a alternativa A correta, porque cada orbital tem um elétron com um spin, com um determinado spin, ok? E eles estão em orbitais diferentes. A letra B também, está correta pela mesma explicação que eu dei. Já a letra C, ela está incorreta. Por que ela está incorreta? Perceba que aqui no meio, nós temos um orbital vazio. E esse primeiro orbital aqui da esquerda, ele já recebeu 2 elétrons. Isso desobedece à regra de Hund, que fala que antes do segundo elétron entrar no orbital, nós temos que ter pelo menos um em cada um deles. Beleza? Deu para entender? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Então, veja só. Dá uma risca aí esse tome nota, beleza? Dá uma riscada nesse tome nota, que ele é uma parte muito importante, porque ele fala assim, que não há relação entre o número quântico de spin e a posição da seta. Ou seja, eu não sei se a seta para cima vale mais meio ou a seta para baixo que vale mais meio. Tudo isso vai depender do exercício, tá, pessoal? Não tem uma definição exata assim, a seta para cima vale o spin mais meio, a seta para baixo vale o spin menos meio. Não tem isso. Então você tem que ficar atento ao enunciado do exercício e mais, você precisa obedecer, pelo menos aqui no livro, obedecer não, você vai ter que considerar o primeiro elétron a entrar no orbital com seta para cima e com spin de menos meio, isso se o exercício não falar o contrário. Então, todas as vezes, em todos os exercícios do livro que nós formos fazer a distribuição em orbitais, nós vamos ter que ficar atentos a esse último item aqui do tome nota, porque é a regra que o livro está obedecendo, uma vez que não existe uma regra específica para dizer o que é para cima ou para baixo, ok? Então, essas são as características que nós precisamos saber para fazer a distribuição em orbitais. A distribuição eletrônica, eu lembro na sala de aula que muita gente já havia comentado comigo que já tinha estudado em algum momento no 9º ano ou visto, né, o início da distribuição eletrônica. Então, presta atenção. A distribuição eletrônica, ela consiste na organização dos elétrons em ordem de energia, respeitando aí níveis e subníveis de energia que formam um átomo. Então, você tem que pensar o seguinte. Primeiro, nós temos que saber quantas camadas ou quantos níveis de energia existem em um átomo ou podem existir, quantos subníveis podem existir em cada um dos átomos e o mais importante, nós precisamos descobrir ou saber, para fazer a distribuição eletrônica, que cada camada e cada subnível, portanto, cada subnível de energia, vai ter o número máximo de elétrons que ela suporta. Então, por exemplo, a camada K, que é a primeira camada eletrônica do nosso átomo, aqui tem um número quântico igual a 1. O número máximo de elétrons possível nessa camada são 2 elétrons que a gente encontra nesse nível. Então, veja bem, onde esses elétrons estão organizados? Os 2 elétrons, eles estão organizados no subnível S, que, por coincidência, também consegue assumir, no máximo, 2 elétrons na sua estrutura. Então, todos os subníveis S, independente do nível de energia da camada em que ele aparece, todos os subníveis S, eles vão ter no máximo 2 elétrons. Os subníveis P, independente também da camada que eles aparecem, vão ter no máximo 6 elétrons. Então, quando eu observo aqui, a segunda camada, por exemplo, a camada L, ela é formada por um subnível S e por um subnível P. Então, eu vou encontrar no máximo na camada L 8 elétrons, tudo bem?
Na camada M, 18 elétrons. Na camada N, 32. O, 32. P, 18. E Q, 8. Todos esses elétrons organizados em subníveis de energia, sendo que cada subnível de energia suporta uma quantidade máxima de elétron na sua estrutura. E é isso que você precisa ficar atento na hora que for fazer a distribuição eletrônica, porque você precisa organizar os elétrons sempre respeitando o máximo de elétrons que aquele nível e subnível consegue suportar. Beleza? Deu para entender até aqui a distribuição em orbitais e a distribuição em níveis e subníveis de energia? Aham, tranquilo. Beleza? Ok. Então, olha só. Aqui, pessoal, ó, o SAS, ele é... Eu falo que o SAS é uma mãe, né? Olha só aqui, ó. Ele já traz organizado para vocês a ordem crescente de energia na distribuição eletrônica. Então, fique atento a essa ordem aqui. Ah, professor, como é que eu vou fazer para memorizar? Cara, é o que eu sempre falo, você só vai conseguir fazer a memorização desse conteúdo ou dessa ordem se você praticar. Então não tem jeito, tem que praticar. Essa parte aqui você tem que praticar muito mais do que os outros capítulos que a gente estudou. Porque para você entender o que significa cada número quântico, que foi o que eu falei no início, né, o que ele representa, e para você conseguir fazer a distribuição eletrônica, você vai precisar colocar aí na sua cabeça, e isso só vai entrar se você fizer exercício, essa organização que está escrita aqui. Então, ela só vai fazer um sentido bacana para você quando você começar a praticar, e aí você consegue, né, não vai ter jeito, você vai conseguir memorizar a ordem crescente de energia, beleza? Olha aqui, ó, aqui em cima traz justamente o que eu falei no início da aula da nossa conversa aqui, ó. Perceba que, por exemplo, se nós tivermos um elétron escrito com essas características aqui, ó, 3s1, o que representa todas essas informações? Primeiro, o número que aparece na frente do subnível, o 3, ou 4, 5, 6, até no máximo 7, ele indica a camada, né? São 7 camadas, então até no máximo 7. Então esse número ele sempre vai indicar a camada ou nível de energia, KLMNOPQ, né? 1, 2, 3 até 7. O S, evidentemente, P, D e F, indica o subnível. E esse número que aparece em cima do subnível, ele vai indicar a quantidade de elétrons que existe naquela estrutura, naquela camada. Então, olha aqui embaixo. Deixa eu aumentar um pouco a tela aqui para vocês. Olha aqui, ó. O conjunto de números quânticos. N, que é o número quântico principal, vale 3. É esse número aqui da frente. L. O L, ele varia de 0 até 3. O subnível S vale 0, o subnível P vale 1, o subnível D vale 2 e o subnível F vale 3. Então a gente tem L igual a 0. Isso significa o quê? Que nós temos o subnível S na camada 3, ok? ML igual a 0. Isso daqui significa que durante a distribuição dos elétrons, deixa eu voltar aqui para que vocês entendam. Durante a distribuição dos elétrons nos orbitais do átomo, o último elétron que foi colocado o último elétron que foi colocado nesse átomo, ele se encontra aqui, ó, no orbital S. Tudo bem? Então, 0, porque o orbital S vale 0. Beleza? Tudo certo? Então, ml vale 0, porque o orbital S vale 0. O orbital, não, desculpa. O subnível S vale 0, ou seja, ele é constituído por um único orbital. E o ms significa o número magnético, quântico magnético de spin. Ele pode ser mais ou menos meio, aí ele colocou os dois valores, porque vai depender do exercício. Tudo bem? Beleza?
Então, aqui a gente tem alguns exemplos de distribuições eletrônicas, tá? Repare o seguinte, ó, que ele foi distribuindo para cada nível, ó, para cada nível e para cada subnível existe uma distribuição em orbitais. Então você tem que ficar atento, porque temos o seguinte, pessoal. Durante a distribuição eletrônica e durante a distribuição em orbitais, o exercício ele pode falar alguns conceitos. São 3 assim específicos. Camada de valência, subnível mais energético, elétrons emparelhados e desemparelhados. Vamos lá para a gente descobrir o que é cada um deles, porque durante a distribuição, seja eletrônica, durante a distribuição em orbitais, normalmente ele vai pedir a distribuição de um desses 3, né, dessas 3 informações, na verdade, dessas 2 informações. Ou ele vai pedir que você distribua os elétrons da camada de valência, ou ele vai pedir o elétron diferenciador ou o último elétron. Elétron diferenciador e último elétron, ele estou falando da mesma coisa. Ou seja, o subnível mais energético, a região do átomo onde eu coloquei o último elétron. Vamos discutir esses 2 assuntos então. O que é a camada de valência? Que pode aí cair nos exercícios para que você faça a distribuição em orbitais desse material. O que é a camada de valência? A camada de valência ela é o maior ou os maiores, né? Porque podem existir mais subníveis com aquele mesmo nível. Então, ela é o maior valor de número quântico principal na distribuição. Então, por exemplo, se nós fizéssemos a distribuição do neônio, o neônio ele é um átomo neutro, porque ele não tem carga aqui em cima, tá? O número atômico é 10, então eu vou ter que distribuir 10 elétrons, porque como ele é neutro, ele tem 10 prótons e 10 elétrons. Então, como que eu faço essa distribuição? Obedecendo a ordem de energia que está descrita aqui, eu começo sempre na primeira camada, distribuindo sempre o máximo de elétrons por subnível, até encontrar o número que eu quero. Então, se eu tenho 10 elétrons para distribuir, eu começo 1s2, então dos 10 eu já distribuí 2. 2s2, dos 10 já distribuí 4. 2p6. Perceba que eu fui colocando sempre o máximo até eu encontrar o valor que eu preciso distribuir. Tranquilo? E aí, no caso das distribuições em orbitais, ele fez a distribuição no subnível S para a camada 1, no subnível S para a camada 2, perceba, ó, 2 elétrons com spins opostos ocupando o mesmo orbital, tá? E para a camada 2, subnível P, olha lá, ó, PX, PY e PZ, ele foi e colocou também a distribuição conforme o princípio da exclusão e conforme a regra de Hund, tá bom? O que é a camada de valência? A camada de valência é o maior número quântico da distribuição. Então, aqui no caso do neônio, a camada de valência é a 2s2, 2p6. Quantos elétrons existem na camada de valência? Aí eu somo todos os elétrons de todos os subníveis que formam aquela camada de valência. Como no caso do neônio, nós temos a camada 2, subnível S e P, nós temos ao todo 8 elétrons na camada de valência do neônio, beleza? Quem é o subnível mais energético? Ó, não confunda camada de valência com subnível mais energético, tá? Onde normalmente nós vamos ter o último elétron da distribuição eletrônica. O subnível mais energético é o último local em que eu distribuí os meus elétrons. Então, no caso do neônio, a camada de valência é a 2s2 e 2p6, as duas, né? Com seus subníveis. A camada 2 com seus 2 subníveis, desculpa. E o subnível mais energético é a 2p6, porque foi o último local em que eu distribuí elétrons. Então, ó, quanto mais eu venho para a direita aqui na minha reta de distribuição,
quanto mais à direita, mais energético é o meu nível e o meu subnível. Tudo certo? O Gustavo, Oi. então não importa se, tipo assim, por exemplo, o número de cima for 10, vai ser, não quer dizer, se o número de cima for 2, por exemplo, vai ser ainda mais energético se ele for o último? Mesmo assim, mesmo se for 2. Sim, sim. Tá Independente bom, da quantidade da distribuição que você tem que fazer. entendi. Beleza? Independe. Por exemplo, o hélio. O hélio é um elemento químico que tem aí o número atômico de 2. Então, se eu fosse fazer distribuição eletrônica do hélio, ele ia parar aqui, ó, na 1s2. Quem é a camada de valência? 1s2, né? Porque é a única camada que existe. Quem é o subnível mais energético? Também é a 1s2, porque só existe elétrons ali. Beleza? Então, Beleza. independe dessa quantidade de elétrons a serem distribuídos. No sódio, ó, cai exatamente nesse mesmo exemplo que eu dei aqui agora. Ó. O átomo de sódio, nós temos 11 elétrons para distribuir, beleza? E aí, nós fazemos a distribuição sempre iniciando da primeira camada, do primeiro subnível dessa camada. Então, nós temos um S2, como são 11 elétrons, um S2, 2S2, 2P6, 3S1. Quem é a minha camada de valência? A 3S1. Quem é o meu subnível mais energético? É também o 3S1, porque foi o último local em que eu coloquei elétrons. Beleza? Aqui ele mostrou toda a distribuição em orbitais para que vocês entendam como que é feito esse processo. Mas, normalmente, os exercícios eles podem pedir da camada de valência ou do subnível mais energético. Tudo certo? Beleza? Então, ó, aqui a gente viu. O que é essa escrita aqui? Algumas vezes nós podemos representar a distribuição eletrônica colocando entre colchetes o símbolo do gás nobre que antecede a minha distribuição. Por exemplo, eu sei que até o número 10, até aqui, ó, até 10 elétrons, é a distribuição do neônio. Então, se eu quisesse representar a distribuição do sódio dessa forma aqui, eu também poderia, olha, eu coloco o símbolo do neônio entre colchetes. Isso daqui significa que para cá, olha lá, ó, existem 10 elétrons e termina a distribuição. O mesmo vai acontecendo com qualquer outro átomo. Olha aqui, ó. Por exemplo, um átomo em que eu tenho um número atômico de 71 e eu tenho que fazer a distribuição dele. Então, eu coloco o xenônio e termino a distribuição. Perceba que essa representação que está dentro do colchete, ela indica uma quantidade de elétrons que já foi distribuído. E essa quantidade está interligada ao gás nobre. É sempre uma representação. Você não pode fazer de qualquer átomo, tá bom? Essa representação aqui, você só pode usar para gases nobres. Somente para a distribuição dos gases nobres, que são os elementos químicos que estão ali na família 18. Beleza? Tudo bem? Certo? Ativem o fone, pode falar, tá? Para a gente conversar. Ok? Então, veja bem. Distribuição eletrônica, ela também pode acontecer em íons. E aí você tem que ficar atento, porque os íons, eles são átomos que perdem ou ganham elétrons, não é verdade? Então, toda vez, tá, que nós tivermos que fazer a distribuição eletrônica de um íon, nós vamos fazer a distribuição eletrônica do átomo neutro. Então, primeiro eu faço a distribuição eletrônica daquele átomo como se ele estivesse neutro e vou retirar ou colocar elétrons sempre, primeiro, retirar da camada de valência ou colocar na camada de valência. Segundo, se ainda existirem elétrons para serem retirados ou para serem adicionados, eu coloco sempre no subnível que está incompleto.
posterior ou anterior à camada de valência, beleza? Então, veja bem, ó, o átomo de ferro, por exemplo. O átomo de ferro, ele é constituído por 26 elétrons na sua estrutura. Aqui, a representação, olha lá, ó, ferro mais 2 mais. A representação, ela indica que ele é um íon. Então, você tem que entender o seguinte. Opa, se é um íon, eu vou fazer a distribuição eletrônica do átomo neutro, vou descobrir a camada de valência, vou descobrir se esse átomo tem ou não subníveis incompletos e vou retirar ou colocar elétrons, preferencialmente primeiro na camada de valência, no subnível incompleto da camada de valência, e depois eu vou retirando dos níveis seguintes. Então, veja bem, 26 elétrons para distribuir. Olha lá, ó, 1s2, 2s2, obedecendo a ordem ali de cima, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Veja aqui, ó, camada de valência, o maior valor da distribuição. Então, é a 4s2. Subnível mais energético, o último local em que eu coloco elétrons, ou seja, o último nível da minha distribuição eletrônica. Beleza? Então, olha só. No subnível mais energético, nós temos uma quantidade de elétrons inferior ao máximo que o subnível D pode suportar. O subnível D suportam 10 elétrons. Se aqui tem 6, significa que esse subnível ele está incompleto, beleza? Então, quando eu falo de subnível incompleto, eu estou me referindo justamente a esses subníveis aqui em que eu não encontro o máximo de elétrons na sua estrutura. Camada de valência, então, 4s2 para o átomo de ferro, subnível mais energético, 3d6. Veja bem, se é o ferro 2+, significa que ele perdeu 2 elétrons. Da onde que eu vou tirar esses elétrons na hora de fazer a distribuição? Sempre eu começo tirando da camada de valência. Se ele continuar perdendo, eu vou retirar do subnível incompleto, que está ali incompleto na minha distribuição eletrônica em seguida, ok? Então vamos lá, ó. Camada de valência, retirei meus 2 elétrons, olha aqui na página seguinte, ó, a distribuição do átomo de ferro, ou do íon ferro, melhor dizendo, então fica agora 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Como ele perdeu a camada 4, porque lá tinham 2 elétrons, justamente os 2 que ele perdeu, nós temos então, terminando aqui no 3d6. Quem é a nova camada de valência do íon ferro? 3s2, 3p6, 3d6. Quantos elétrons existem na nova camada de valência do íon ferro? 6 e 6, 12, mais 2, 14 elétrons na camada de valência. Qual é o subnível mais energético do íon ferro? 3d6. Beleza? Deu para entender? Tranquilo? O mesmo vai acontecer com os ânions, tá, pessoal? Só que no caso dos ânions, eles ganham elétrons. Ânions são átomos que ganham elétrons. Então, ó, eles devem ser adicionados aos elétrons já existentes no subnível existentes, já no subnível incompleto da última camada. Última camada é camada de valência, beleza? Então, veja bem, enxofre. Enxofre é um átomo que tem o número atômico 16. Então, se eu quero fazer a distribuição do ânion enxofre, S2-, eu faço a distribuição primeiro do átomo neutro, como se ele tivesse 16 elétrons. Depois eu verifico quem é a minha camada de valência. Então, fazendo a distribuição, eu tenho que a camada de valência do enxofre é o 3s2, 3p4. Perceba que a gente tem um subnível incompleto na camada de valência. Olha só, hein? Fica atento a isso aqui. Então, vamos lá. Se é o S2-, significa que ele ganhou 2 elétrons. Para onde que vão esses 2 elétrons quando esse átomo ganha eles?
eles vão ser colocados, ó, justamente na camada de valência, no subnível incompleto dessa camada. Então, ó, 3p4. Como eu sei que o P é um subnível que suporta no máximo 6 elétrons, então eu vou ter 2 elétrons adicionados nesse subnível. Então fica depois de adicionados os elétrons, olha lá, ó, 3p6, olha lá. 3p4, camada de valência, subnível incompleto da camada de valência, ganhou 2 elétrons, eu adiciono a princípio nesse subnível incompleto da camada de valência. Ah, professor, e se existirem mais elétrons aí para serem distribuídos? Você vai colocando nas camadas seguintes, respeitando a ordem de energia que está descrita ali na nossa regrinha que traz ali no livro. Beleza? Atenção a essas duas informações que vão vir aqui nessa página, tá bom? Aqui, ó. Ao átomo de cromo e ao átomo de cobre. Marquem no livro de vocês a configuração sempre preferível, porque pode ser pegadinha. Os elementos de metais, alguns metais, eles têm uns comportamentos um pouco diferenciados. Isso daí depende da sua natureza, devido ao grande número de prótons e elétrons que tem na sua estrutura, tá? Então, as forças de atração e repulsão, elas vão sendo mais intensas em muitos desses átomos, e aí a gente consegue observar algumas diferenças do princípio da construção, que é aquilo que fundamenta a distribuição eletrônica e a distribuição em orbitais. Então, veja bem, para o cromo e para o cobre, essas são as duas configurações preferíveis. Então, marquem aí, eu vou deixar só dessa forma mesmo para vocês. Marquem e fiquem atentos ao cromo e ao cobre. Beleza? Tranquilo? Ok. Tranquilo. Olha só. Fazer as atividades para a sala aí rapidinho. Dá tempo, eu acho, de fazer. Nós temos alguns minutos. Todos estão acompanhando? Essa aula está no YouTube também, tá? Para vocês. Sim, pode falar. Dei uma reforçada depois lá com o conteúdo dela lá. E hoje à tarde eu vou liberar a aula da tabela periódica e na próxima semana a aula do capítulo 7. Então vamos lá. Beleza. Quais são as configurações eletrônicas esquematizadas a seguir? Indique a correta, a alternativa correta. Perceba que ele me deu duas configurações eletrônicas, mas se você observar, elas não estão na ordem aqui de energia, não, ó. Essa é a ordem que nós temos que fazer todas as distribuições. Se você observa essas distribuições que estão aqui, ó, elas não estão na ordem. Elas foram agrupadas por camada. Isso foi uma pegadinha que ele fez aí para que vocês, né, para ver se o aluno está ou não percebendo. Opa, ele pegou como que é a organização? Pegou ou não? Então aí ele trouxe as minhas estruturas e foi dando algumas informações. Vamos lá. O átomo do elemento 1 apresenta 4 elétrons na camada de valência. Bom, quem é a camada de valência do elemento 1? Se eu observar o número quântico principal, que é esse número que vem na frente da letra do subnível, nós vamos ver que o número quântico principal, o maior, é o 4. Então, o 4, quantos números quânticos 4 aparecem na minha distribuição? 2. Então, nós temos essa camada de valência, a 4s2 e a 4p4. Quantos elétrons existem ao todo nessa camada? 6 e não 4. Tudo bem? Beleza? O elétron mais energético do átomo 2 encontra-se no subnível 6s2. O elétron mais energético, o subnível mais energético, encontra-se na camada, né, 6s2. Então, veja bem, 6s2 eu tenho que verificar. Será que esse número aqui, de fato, é o último local que eu coloco elétrons nesse átomo? Então, eu venho na minha ordem de energia aqui, ó. 6s2 está aqui. Se vocês repararem aí no livro de vocês, acompanhem aí no livro, olha para o livro aí agora. Se vocês repararem
o 6s2, ele está antes do 4f. E esse átomo 2 aí, ele tem um 4f5, se não me engano. Então, o subnível mais energético não é o 6s2, e sim o 4f5, que é o último local da distribuição eletrônica. Beleza? O 6s2 aqui, para o átomo 2, é a camada de valência. Ok? Então, fiquem atentos. Aqui está errado. O átomo do elemento 2 apresenta 7 elétrons desemparelhados. O que você precisa fazer para descobrir se esse átomo apresenta 7 elétrons desemparelhados? Os elétrons emparelhados e desemparelhados, eles só são descobertos na distribuição por orbitais. Então, ó, aqui, eu vou pegar esses exemplos aqui. S1. Tá vendo que só tem um elétron? Aqui nós dizemos que aqui tem um elétron desemparelhado. Aqui nós temos elétrons emparelhados, ok? Então, ó, emparelhados, desemparelhados. Para eu verificar isso, eu venho e digo que o átomo 2 tem 7 elétrons desemparelhados? Não, eu vou descobrir que ele vai ter apenas 1, 2, 3, ele vai ter 3 elétrons desemparelhados, tá bom? Façam a distribuição no orbital. Aqui não tem como eu fazer porque eu não tenho uma ferramenta para eu fazer essa distribuição. Então façam essa distribuição para que vocês consigam observar que vão ficar 3 setinhas só para cima por conta desse... 3 não, desculpa. 5 setinhas por conta desse F5 aqui, que vão ser as caixinhas ou os orbitais do subnível S. Então vamos lá. Os números quânticos do elétron mais energético, o último nível da distribuição, elétron mais energético do átomo do elemento 1, são mais energético 4p4, 3d10. Quem são? Então eu venho aqui, olho na minha distribuição, na minha ordem, quem é o meu último valor. Ó, o 4p, o 3D, desculpa, ele vem antes do 4p. Então quer dizer, o 4p4 é o meu último nível. Então eu venho e verifico. O N é igual a 4? N é igual a 4, beleza. O L, que é o número quântico secundário, é igual a 1? É igual a 1. S é 0, P é 1, verdade. O ML é igual a 0? Aí eu tenho que fazer a distribuição. Imagine, aqui, ó. Vou pegar um exemplinho aqui para vocês. Aqui, ó. Justamente, é bem parecido com o que eu tenho ali, mas só que aqui a gente tem 5 elétrons. Então, veja bem, o subnível ali é o P, então ele tem 0, menos 1 e 1. Faço a distribuição de 1, 2, 3. Primeiro eu coloco em cada caixinha 1 para cima, ou para baixo, conforme o exercício. 4. Então parou aqui, ó. Esse elétron aqui ele não existe, onde que eu estou com a setinha em cima. Ele fica com essa natureza aí. Então, aqui é menos 1. Quando eu volto lá, nós vamos ter que o ML é igual a 0? Não, o ML é igual a menos 1. Então, aqui eu venho e verifico que já está errado, uma vez que aqui o ML é menos 1. Beleza? Os números quânticos do elétron mais energético do átomo 2 são 4, L, 3, F é 3, ML mais 1. Então, ó, o F tem 7 caixinhas. Se eu distribuir a 7, vai bater justamente aqui. Os 5 elétrons vai bater justamente aqui no mais 1. Façam a distribuição aí. E o MS é igual a menos meio, porque ele está respeitando esse tome nota aqui, ó. Que ele deu aqui na... Opa! Que ele deu aqui. Beleza? Deu para sacar? E as outras, professor? Você não falou e não falou das outras? Eu estou com dúvidas nas outras. Eu vou mandar as respostas para vocês num vídeo que eu vou fazer hoje à tarde,
também com as correções. O que está dificultando é que eu não tenho um local específico para corrigir, por exemplo, igual aqui, ó, que nós tínhamos que fazer a distribuição, eu não tenho um local específico para fazer isso. Aí acaba complicando um pouquinho. Eu estou tentando encontrar uma solução para fazer essa captura ou para fazer esse tipo de exercício para vocês, mas toda hora que eu procuro alguma coisa, não fica legal e aí eu acabo desistindo da ideia. Mas eu pretendo até o final da tarde enviar que seja fotos no grupo de WhatsApp para que vocês tenham as respostas comentadas. Tudo beleza? Tranquilo. Tranquilo? Então, terminem de Sim. fazer isso daí. Deem uma lida no capítulo 6. Quem já leu e quem já está fazendo, fica atento à aula da tarde que eu vou disponibilizar. Até agora mesmo eu só vou terminar de editar ela e vou enviar para vocês já a aula do capítulo 6, tá bom? E aí vocês façam as atividades e vão tirando as dúvidas pelo WhatsApp. Enfim, aguarda na semana que vem um outro momento desse aqui de novo, tá bom? Para que a gente possa conversar e ir tirando as dúvidas. Beleza? Ok. Então tá, Beleza. pessoal. Ó, muito obrigado. Estou com saudade de vocês. Voltem logo, tá? Vamos tentar voltar logo aí para nossa sala de aula para a gente poder fazer aí nossas aulas de uma forma melhor do que essa. Essa já é legal, mas eu estou gostando, mas parem de riscar a tela e eu vou fazer com que vocês, para a gente poder entrar de novo em contato, beleza? Parem de riscar a tela. Quem é que está riscando, por gentileza? Ok? Então, muito obrigado. Sarinha, tudo bom? Estou te vendo agora daqui. Estava projetando a minha tela. Deu para entender certinho? Eu só não entendi muito bem o princípio da construção, mas Flávia, olá. Bom, gente, então é isso, tá? Vou deixar vocês aí, porque um outro professor vai entrar para a próxima sala. Até a próxima, tá? Obrigado. Tchau, pessoal. Falou, Arthur. Tchau. Tchau. Ué, velho, como que eu tiro? Tá de cabeça pra baixo, doido? É a sua câmera, Arthur. Não, mas meu notebook tá em pé. Pera aí. Acontece. Cadê? Aqui, ó. Ok? Ó, pessoal, vamos saindo então para liberar a sala aí para o próximo professor. Valeu,